Então vamos começar a trabalhar um pouquinho, tá? Um dos casos mais importantes da psicanálise e que se preocupa principalmente, né? É um estudo de caso sobre o quê? Sobre a histeria, né? Sobre a histeria, é um fragmento da análise de uma histeria. O que que ele vai ensinar para a gente, né? O que que ele vai mostrar para a gente que é muito importante? Em primeiro lugar, vocês sabem que esse caso, né, foi um caso assim posterior ao caso fundador da psicanálise, que a gente pode chamar, né, de Ana O. Então foi posterior ao caso de Ana O, ou da Berta Pappenheim, né? Mas escrever Ana O é muito mais fácil. Show de bola? E ele foi escrito por volta ali do final do escrito da primeira obra considerada verdadeiramente uma obra psicanalítica, né? Então foi ali escrito mais ou menos no final, né, da interpretação dos sonhos, ok? Mais ou menos ali no final. E para vocês terem ideia, esse caso foi um caso tão complicado, deixa eu colocar aqui, para vocês já não perderem o norte, né, de vista, caso Dora. Inclusive, é o texto que a gente indica hoje como leitura para vocês, tá? Esse caso foi tão assim importante, mas ao mesmo tempo tão difícil, porque era o começo da psicanálise. Lembra que a gente está falando de uma proposta em que hoje a gente pensar no caso Dora hoje e avaliá-lo, né, na nossa história, no nosso momento, é uma posição anacrônica, é fora de tempo, não faz sentido. Porque quando ele foi escrito num contexto ainda de descredibilidade da psicanálise, né? Um contexto onde o Freud enfrentava muitas lutas. Então, quando ele basicamente faz isso aqui para poder dar sentido, mais sentido, exemplificar a interpretação dos sonhos, vocês vão entender por quê, ele recebe algumas críticas. Inclusive, ele confia a uma pessoa, um caro amigo dele, esse texto, e a resposta desse amigo é: se você publicar isso aqui, vai te dar problema. Isso aqui, esse texto é problema. Não é tão simples assim, cara. Você está lutando, está seguindo esse caminho, né? Estou aqui conjecturando. Você está lutando aí para que a psicanálise se estabeleça e você vai vir e apresentar esse tipo de caso. Isso vai te dar problema no mínimo. Mas por que o Freud, né, propunha apresentar esse caso aí no final da interpretação dos sonhos ali? Ele só vai, se eu não me engano, publicar, tá? Eu digo se eu não me engano porque são muitas datas, né, gente? Às vezes a nossa cabeça em 1905, tá? Mas o Freud escreve em 1900 a interpretação dos sonhos. Olha quanto tempo depois nessa publicação vai acontecer de fato. Mas porque com o intuito de apresentar no estudo da neurose, né? No estudo da neurose, ali, apresentar sonhos que tinham que ver, né, com a histeria, né? Sonhos que manifestavam, né, conteúdos histéricos, né? Sonhos que provável, olha só, ele está falando de interpretação dos sonhos. Então ele vai apresentar no estudo de caso dele, no caso clínico dele, dois sonhos. Tem um que é clássico da Ana O, que a gente vai ver, perdão, da Dora, que a gente vai ver aqui, que é assim fundamental para a gente poder compreender o início, né, do que era a psicanálise, de como se pensava a psicanálise e como a gente pensa em certa medida até hoje. Show de bola? Então ele é um caso posterior, tá? Não é um caso de Breuer, é importante colocar, não é a quatro mãos, não é uma conversa, né, uma troca, mas é um caso unicamente do Freud. E é um caso, assim, diga-se de passagem, né? Que se você falar, como eu disse, seria um anacronismo a gente querer avaliar um caso hoje. Nossa, Sérgio, mas hoje, se a gente falasse disso, por mais estranho que fosse, por mais esquisito que fosse, a sociedade ainda está um pouco mais preparada para esse tipo de situação.
Naquela época, veja bem, era uma situação muito pior. Mas que situação é essa? E para isso a gente precisa entrar no caso de fato. E é o que a gente vai fazer agora. Deixa eu só ver se vocês estão falando alguma coisa. Camila, boa noite. Já baixei esse artigo, muito bom mesmo. Que bom, Web. Também adoraria ler o artigo da Luciana, meia aula, legal. Show, Denise. Boa noite, Joyce. Boa noite todo mundo que chegou aí e eu ainda não falei, tá bom? Vamos lá, vamos seguir? Então, o caso Dora, ele tem algumas questões, né? Como todo caso, tem as suas peculiaridades, beleza? Ele começa, a gente pode, na verdade, começar lembrando de que aquilo que a gente fala aqui é aquilo que o Freud propõe no estudo de caso. Então, a gente vai fazer uma espécie de síntese do que está acontecendo. Tá? Então, em primeiro lugar, vamos trabalhar as personagens. E a gente tem aqui, por um lado, aqui, ó, tá? Por um lado aqui, a gente vai ter a mãe, né? A mãe da Dora, né? Que é conhecida como o nome dela, né? Ida Bauer. A gente tem o nome da Dora, né? A gente tem a mãe da Dora, que a mãe da Dora ela vai ser descrita, né? Pela interpretação do Freud, como uma espécie de mãe. Deixa eu apagar esses dois pontinhos aqui. Vou botar aqui, ó. Ela é como uma mãe, assim, uma personagem da história, da vida da Dora, desinteressante. Olha só que desinteressante. Ela é desinteressante. Ela não é só desinteressante. Ela vai ser descrita como alguém que sofre de uma espécie de psicose, né, doméstica, ou seja, uma psicose de dona de casa, né? O que o Freud está dizendo com isso, segundo os relatos da própria Dora, né? Ele está dizendo que é uma pessoa que só se preocupava com a arrumação do lar, com a limpeza da casa, com as coisas na casa funcionando. Era alguém que não transmitia esse senso, né, de pessoa, de subjetividade, né, atrativo. Não era uma noção de uma personagem afetuosa, não era alguém que tinha afeição no sentido de trazer pessoas para ela. Ora, a gente está falando da própria filha dela, né? No sentido de que era uma mãe que nem aí. E, em contrapartida, a gente tem um pai dela. O pai dela já é o contrário. Ele é descrito, o pai é descrito como uma pessoa interessante, né? De certa forma, um homem poderoso, né? Só que, né? Mas que vivia doente, se eu não me engano, ele sofria de tuberculose, né? De mais alguma coisa lá, e de vez em quando ele tinha que passar por alguns tratamentos para remissão, ele tinha muitas dificuldades de saúde, né? Lembrando de que a família, eu vou botar aqui em cima, ó, é uma família rica. O pai dela era um negociante, um homem com muito dinheiro. Então, o que acontece? Por vez outra, né, vez e outra, a família se mudava para algum lugar para que ele passasse por um tratamento. Né? E numa dessa, que eles vão chamar, se eu não me engano, de cidade, como eu disse, gente, tem tempo que a gente estuda algumas coisas e a gente fala assim, cidade B ou cidade D. Vou chamar de cidade B, tá? De cidade B, eles não dão o nome mesmo à cidade. Deixa eu, se alguém puder me corrigir aqui, tá legal. Deixa eu só dar boa noite para quem eu não dei. Boa noite, Margarete. Boa noite, Jane. Boa noite para todo mundo que está chegando aí. Vamos lá. Então, eles vão para essa cidade. E o que acontece, né? Eles vão lá para poder passar um tempo, para poder descansar, para o pai dela ser tratado. Lembrando de que se a mãe era desinteressante aos olhos da Dora, segundo Freud, o pai ele era interessante. Esse vínculo que ela não tinha com a mãe, ela tinha com o pai. Esse vínculo afetuoso, esse vínculo de preocupação, esse vínculo de alguém que representa alguma coisa para minha vida, tem com o pai. Né? Então, numa dessas, dele ficar doente, eles vão para uma cidade onde o pai será tratado. Mas o que acontece? Nessa cidade aqui, eles conhecem, né, um casal, que eles vão chamar de senhor, tá? E senhora K.
ok? Igual aquele filme, né? Senhor e Senhora Smith. Então, por um lado, a gente tem o senhor K, por outro lado, a gente tem a senhora K. E a senhora K, né? Essa aqui, ela vai começar a cuidar do senhor Bauer, tá? A gente vai chamar aqui, ó, do senhor Bauer. Quem é o senhor Bauer? O pai da Ida Bauer, que é a Dora, tá? Então o pai de Dora vai começar a ser cuidado por essa mulher. Ela vai auxiliá-lo, ela vai ajudá-lo. E veja bem, é um casal de amigos que eles, né, fazem naquela cidade e que se aproxima muito da família. Muito mesmo. Então, nessa relação, ela começa a dar uma certa assistência pro senhor Bauer. Só que essa assistência começa a se transformar num romance. Começa a se transformar numa relação. Beleza, gente? Estão pegando aí, né? Começa a se transformar num romance, começa a se transformar numa relação. Só que qual é a grande sacada? Bom, a gente está falando já de uma Dora, tá? Aqui, ó, de uma Dora que está contando para o Freud. Então, ela está falando sobre coisas que ela já passou. Ela está falando de coisas que já aconteceram. Então, veja bem, na percepção de Dora, sabe qual é o mais estranho? Primeiro, porque a mãe é uma omissa, uma ausente, vamos botar assim, né? É como que tanto fez, tanto faz. E o pai, que muito importava, começa uma relação com a senhora K. E aqui que entra o mais estranho da situação. Nesse interim, o senhor K, esse cara, vou até botar diferente aqui, ó. Deixa eu dar um azul aqui. Tá? O senhor K, ele começa a fazer o quê? Começa a abusar, molestar Dora. Ele começa uma série de... Eu vou colocar aqui uma palavra um pouco diferente para a gente ainda. Ele começa a seduzir, porque é um processo, vocês vão ver no caso. Ele começa a seduzir Dora. E se vocês acham que isso está ficando estranho, é que o senhor Bauer, que é o pai da Dora, ele começa a negligenciar, ele começa a fazer, vamos lá, no nosso jeito de falar, ele começa a fazer vista grossa para esse acontecimento, como quem diz assim, bom, eu não te atrapalho, para que então eu tenha, né, um romance tranquilo com a sua esposa. Então ele começa, adora, veja bem, começa a se perceber como que uma ficha, né, de troca da esposa do senhor K por ela. Então, esse cara aqui começa a entregar a filha fazendo vista grossa para esse cara, para esse amigo aí da família. Então, ao mesmo tempo que ele mantém uma relação com a senhora K, ele permite que o senhor K seduza a própria filha. Ok? Essa é a interpretação de Dora. Deixa eu ver se vocês estão falando alguma coisa. Eles iam... Perdão, gente, eu não estou muito bem, não. Eles iam para uma especial de estância termal. Acho que ele sofreu de tuberculose também, de doença venérea. Exatamente. Professor, o senhor está escrevendo sobre o senhor K, mas sua imagem está escondendo. Ah, é. Eu falei que ia fazer isso, né? Pera. Cadê o negócio? Pera. Fica pequeno assim, né? Melhor me tampar, né? Assim fica melhor? Eu vou deixar assim um pouquinho. Só para vocês sentirem mais saudade de mim. Tá? Vamos lá. Eles iam para uma espécie de instância. Esse aqui eu já li. Isso aí. Isso aí. Beleza. Vocês estão vendo, gente, o que estava acontecendo aqui? Olha só. Mas não é só isso, né? Outras coisas vão
acontecendo, né? Porque a gente está vendo uma Dora que está passando por essas questões. A gente está vendo uma Dora passando por conflitos, né, muito severos, conflitos muito dolorosos. Por quê? Porque ela está se vendo numa situação onde aquela pessoa que importa, ele está ali utilizando-a como uma ficha. Só que ela é uma criança, uma adolescente. Ela tinha 14 anos. Então, como que ela vai lidar com isso, psicologicamente falando? Ela ainda não tem recursos para entender exatamente como lidar com esse aspecto da sedução do Senhor K. Né? E coisas vão acontecendo. Coisas vão acontecendo. Dora, ela vai começar essa análise com Freud, né, pelo fato de que ela começa a ter uma espécie assim de mudança de caráter que para o pai e para a mãe dela vai se tornando insuportável. O pai dela também alega ter encontrado uma carta, né, de despedida de Dora, e essa carta era basicamente uma carta de suicídio, mas uma carta de suicídio que é decorrente do pedido de Dora que eles acabassem com aquela relação, que ela não queria que o pai tivesse mais essa relação, porque ela não queria estar no meio, né, do furacão desse conflito. Só que o que acontece, né? Em uma dessas ocorrências, né, situações, momentos com o Senhor K vão, né, surgindo e que vão gerando uma série de conflitos internos para Dora. Tanto é que quando ela começa a análise com Freud, né, o porquê que é o fragmento de uma análise de uma histeria, né, por que a gente está falando de uma neurose histérica, porque ela apresentava algumas coisas como, por exemplo, fadiga e tosse crônica, né, ela tinha dificuldades como corrimento vaginal, sentimento de opressão no peito, né, como aquele transtorno de ansiedade que acomete o cidadão através da síndrome do pânico, que é muito forte, né, aquele aperto no peito. Ela tem uma falta, não só no corpo, ela também tem uma falta de disposição psíquica, né? Ela tem alguns ataques onde ela ficava muito agitada, né, uma espécie de ataque mesmo, e depois ela tinha amnésia do que tinha feito, do que tinha acontecido. Bom, então a gente está falando, né, de uma série. A gente sabe que naquela época entender o que estava acontecendo, Freud ainda, veja bem, ele está no primeiro escrito psicanalítico dele. Entende? Ele está no primeiro escrito psicanalítico dele e ele está lidando com um caso de histeria. Quero lembrar para vocês que histeria, pelo menos no começo da psicanálise, né? A gente vai andar um pouquinho mais depois, mas no começo da psicanálise, lembra do Freud do Freud e do Breuer? Dos estudos sobre histeria, do livro deles, onde eles vão dizer, é uma espécie de vivência traumática que causa uma divisão psíquica, né? Que divisão é essa? Aquilo que eu gostaria de fazer e que eu não fiz, beleza? Então, esse conjunto, essa série de ocorrências e acontecimentos, então, vão gerar uma série mais ou menos de sintomas, né, complexos, né, variados, mas que se somam, né, que se agrupam, né, para poder viver, né, fazer essa descarga aí psíquica da Dora em relação àquilo que ela vinha guardando, aquilo que ela vinha sofrendo. Isso é muito interessante para a gente. Muito interessante mesmo, tá bom? Então ela tinha uma série, deixa eu pontuar aqui, ó. Quando ela vai ao Freud, ó, ela vive uma série, né? Série de sintomas. Aí aqui, ó, vou botar ligadas ao quê? Se era uma série de sintomas, era principalmente uma série de sintomas ligado a ocorrências. Vamos botar entre aspas aqui, né? Do passado, porque não tinha passado ainda totalmente, né? Do passado, né? Coisas que ela vinha vivendo, né? E esses sintomas, eles muitas vezes se apresentavam para ela, lembra? Uma menina de 14 anos, uma menina crescendo, uma menina que
não sabe muito bem, se apresentava como uma interrogação para ela. Isso que eu estou vivendo, isso aqui é prazer ou desprazer? Entende, gente? Ela está se indagando, ela está se perguntando o que está acontecendo de fato. O que eu estou passando com esse cara? O que eu estou vivendo com esse senhor K? Inclusive, uma das investidas, né, conta o caso do senhor K, é quando ele, né, um dos eventos traumáticos, é quando ele a encontra em uma loja, né, eles se encontram em uma loja, e nessa loja ele pega e rouba um beijo dela, né, ele dá um beijo nela. Então, ao fazer isso, ela sente uma... E ele não só rouba, mas ele também pressiona o peito dela contra a parede, né? E nesse sentido, ela começa a sentir uma série de sintomas, né, que ocorrem assim, indagando. O que de fato eu estou vivendo? Algo que é bom para mim, que é prazeroso para mim, né? Ou algo desprazeroso? Isso aqui é uma pergunta importante quando se trata da histeria, né? Vocês sabem que o Freud e o Breuer, eles têm uma, né, uma expressão clássica no estudo sobre histeria, né, que a histeria ela tem que ver com as nossas reminiscências, né? Com os nossos aspectos memoriais, fragmentados do passado e que vão, né, se somando para que então a gente viva o sintoma, ou para que o sintoma se manifeste. E aí onde a gente quer chegar com isso, né? Onde que a gente quer chegar de fato? O objetivo do Freud aqui era trazer pelo menos duas percepções, né? Duas percepções. Uma que tem que ver, né, com a idealização, um processo de ambivalência, que por um lado tinha que ver com o Sr. K, e que por outro lado tinha que ver com o pai dela. Vou botar aqui o senhor Bauer. É claro que a gente vai ter ainda um outro aspecto aqui, que é o aspecto, das obras assim muito boas para a gente poder começar a entender o aspecto da transferência na direção do tratamento, que é o que acontece com o Freud também, beleza? Vamos caminhar para o finalzinho por causa da nossa hora. A gente já contou basicamente o que aconteceu, o que estava acontecendo na história de importante. Tem outras ocorrências, tá, dos encontros deles. Então vocês vão acessando o livro, vocês vão ter uma noção ainda melhor, né, do que estava acontecendo. Bom, ela apresenta dois sonhos ao Freud. Vamos ao sonho 1. Sonho 1, né, o que acontece? Ela vai sonhar que ela está vivendo um incêndio na própria casa, vê o pai ali acordando, e naquele momento de fuga, né, de incêndio, de muita coisa acontecendo, ela quer fugir, o pai, mas a mãe quer salvar uma caixinha de joias. A mãe quer salvar uma caixinha de joias, enquanto isso eu posso me colocar aqui. A mãe quer salvar uma caixinha de joias, e nesse processo de tentativa de salvar a caixinha de joias, o pai diz para ela assim: não vá colocar a nossa vida em risco por causa disso. E diz mais: não vai deixar a nossa família morrer por causa disso. Deixa essa caixinha queimar. Deixa essa caixinha para lá. Vamos fugir. Qual é a interpretação viável, né? Adicionar a transmissão. Qual é a interpretação aqui viável? Agora eu posso colocar isso aqui. Qual é a interpretação viável do Freud? A interpretação é de que a caixinha, olha só que legal, gente, a caixinha seria a virgindade dela. A virgindade de quem? Da Dora. Como quem diz, deixa, né? Deixa para lá, deixa queimar, deixa acontecer. Né? A caixinha, ó, olha só que legal, não é a caixinha de joias. Opa. Uma caixinha de joias. Ok? E aí,
eles associam, né, a virgindade de Dora. Só que tem uma antes de falar do outro sonho eu já posso falar logo que ele é, né, mais simples, que foi Dora andando numa rua estranha, e assim, ela se vê numa rua desconhecida, um lugar, né, na verdade muito desconhecido, estranho, mas quando ela chega em casa, ela encontra uma carta da mãe. Uma carta da mãe dizendo que o pai dela, né, a carta, com o falecimento do pai. Do pai. Dizendo que o pai falecera. Né? Isso demonstra, segundo a interpretação, provavelmente, de que era o desejo. Lembra da ambivalência? Que o pai morresse. Porque o pai era o causador, quem permitiu que tudo isso estivesse acontecendo com ela. Né? São dois pontos muito importantes. Mas aqui o Freud ele faz uma pergunta lapidar, né? Que para a gente hoje é: qual é a responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Ele faz uma pergunta do tipo: como que você se vê realizando, ou que tipo de coisa você faz para manutenção, né, dessa situação que você está vivendo? Né? Seria assim, você tem alguma responsabilidade nisso? E nesse momento a Dora ela começa a se perceber. Ela começa a pensar em si, veja uma atualização, um deslocamento da sua percepção como sujeito em relação ao sintoma, e ela começa então a se observar como também colaboradora do sintoma, como colaboradora daquilo que permite com que isso, de certa maneira, aconteça. Então, Freud coloca ela, mas né, algumas coisas vão acontecendo para que essa análise, vamos dizer assim, não tenha tanto sucesso. Diga-se de passagem, os casos clínicos do Freud não têm tanto sucesso assim. Para a gente é um sucesso enorme, mas para ele você vai ver que, né, é como se não tivesse terminado a análise, né? É claro que eles chegaram num ponto fundamental. A Dora, ela também tem um outro encontro com o Sr. K mais para frente. E, né, lembra que ela vivia numa espécie de indecisão sobre aquilo que ela sentia, aquilo que acontecia. Eles se encontram numa lagoa, e aí o Sr. K ele vai falar uma coisa que para ela faz muita diferença. Uma coisa que para ela faz com que ela estabeleça ali, então, uma noção mais de desgosto dele do que de propriamente corresponder àquilo que ele queria. Que ele vai dizer que a senhora K, a esposa dele, a senhora K não significava, olha só, gente, que interessante, não significava nada para ele. Qual é a grande questão aqui? Freud vai perceber que lembra da ambivalência? Há uma ideia em Dora de que a senhora K, há uma identificação da Dora com a senhora K. Que tipo de identificação? Na senhora K, lembra? Porque o senhor K busca Dora. E Dora, ao mesmo tempo, tem, né, como a esposa do senhor K, a senhora K. Então, ela se percebe na senhora K, e ela, então, se identifica com a senhora K e atribui à senhora K, isso é muito legal, né? Ela atribui à senhora K uma espécie de saber sexual, sobre alguém que tinha a dizer sobre isso. Sobre alguém que, vamos dizer, seria a figura que a mãe não era para ela. A figura de mulher enquanto esposa e que forneceria o prazer sexual ao senhor K. E aquilo soa muito forte para ela. Só que veja bem, tudo que a Dora está vivendo, né, na análise, são aspectos da superfície. São aspectos que ela está dizendo, é isso que está acontecendo.
Mas aqui o Freud ele tem uma certa insensibilidade com ela. Porque o Freud ele começa, então, né, num processo transferencial. Isso acontece muito, tá, gente, na clínica, transferencial e contratransferencial. Ele começa a mergulhar, né, na histeria dela. O Freud começa a se ver no processo histérico dela. Tanto é que ela vai relatar no sonho 1, lembra que aqui é o sonho do incêndio? Ela vai relatar que, né, quando ela acordava, ela sentia o quê? Cheiro de fumaça. E aí o Freud vai pensar, bom, se ela sente cheiro de fumaça, tem que ver com o meu charuto, que aqui tem um cheiro de fumaça. E ele começa a fazer, né, ligações convenientes, mas que na interpretação, bom, do Freud, para ela soa de maneira muito agressiva. E o Freud, então, começa a se colocar nessa posição de pai e de senhorcar na vida dela. E de que ela não vai conceber muito bem a ideia. E não só isso. Né? O Freud ele acaba tendo um momento, estou antecipando um pouquinho, tá? Acaba tendo um momento de incentivo. Lembra sobre o que a gente bate muito sobre não dar conselho, sobre não dizer o que a pessoa tem que fazer? E ela, lembra, ela que não tinha noção muito bem do que ela queria. Tanto é que ela não se dava a homens, a outros homens. Né? Naquela época, com 18 anos, você podia estar até casada já há tempo. Né? Então, ela não era alguém que se dava a relacionamentos. E o Freud ele começa a incentivar do tipo, por que não? Por que você não experimenta? Por que você não se permite? Por que você não... E ela começa a entender aquilo como uma espécie de insulto de estar vivendo no meu processo. E chega um momento que a Dora, ela quer terminar a análise. Né? Quer terminar. Por quê? Por conta do aspecto transferencial, muito bem interpretado pelo Freud. É lógico que ela depositava nele, como destinatário do seu sintoma, essas questões, né, de amor e ódio. Ok? A grande questão é que o Freud ele também se vê nesse processo. E ele começa, então, a supor o que ela deveria fazer. E aí o processo contratransferencial acontece de maneira errada. E ela resolve, então, deixar a análise. Inclusive, ela diz, o Freud, né? Ele sente que o processo dela terminar a análise foi como quem diz, estou, né, demitindo um funcionário. Isso é interessante para a gente. Estou demitindo um funcionário. Percebe? Olha quantas coisas, né, a gente pode tirar. Primeiro destaque, né, um dos mais importantes aqui é do aspecto transferencial. Agora, quando vocês lerem o caso, vocês vão entender a preocupação do Freud em relação à transferência. O que está acontecendo. E segundo lugar, que a gente pode falar, é sobre, em segundo lugar, mas também não deixa de ser o principal, porque foi esse o motivo do Freud escrever, dos sonhos, né? Dos sonhos. Por que dos sonhos? Porque a partir da noção dos sonhos, o Freud vai dizer que, né, da interpretação dos sonhos, que a gente pode, então, conceber o sintoma. Ou seja, o sonho carrega sintoma. A partir dos sonhos, a gente tem noção dos sintomas. Mas veja bem toda a história, né? Tem outras cenas, por exemplo, quando o Senhor K aperta a Dora em seu corpo com o seu membro ereto e ela sente aquilo no ventre dela, né? Mesmo que externamente. Isso também vai provocando outros tipos de sintomas histéricos, ok? E que vão se desenvolvendo aí numa espécie de um conjunto de doenças no corpo e na mente dela, e que ela vai então manifestar isso a Freud em um sonho, em outro sonho, e também em relatos sobre aquilo que acontecia, né, quando ela estava sozinha com o Senhor K, e o fato do pai dela ignorar a situação e de tudo que vinha acontecendo.
Então, tem dois conceitos fundamentais para a psicanálise, que é o sonho e a transferência acontecendo nesse caso. Caso importantíssimo para o nosso estudo. Sim, também contra transferência.